Então, o conteúdo de hoje é um conteúdo muito importante, é um conteúdo bastante especializado e é um conteúdo que é essencial para a nossa prática catequética. Um conteúdo muito importante. É a psicopedagogia. Nós iniciamos neste momento, né, com esta observação. O tema de hoje é o processo de desenvolvimento humano, não é? Eu pesquiso isso há bastante tempo, como especialista em catequese. Na verdade, vou contar um segredo aqui em primeira mão para vocês. Estou preparando um livro de psicopedagogia catequética. Eu quero dar uma contribuição para você, catequista, que lida com a evangelização de crianças pequenas e de crianças em fase de amadurecimento, né? Então, pretendo colocar esse livro à disposição de vocês. E aí a Diocese de Caraguatatuba está em peso nos ouvindo e participando. A Diocese de Pouso Alegre também, a Arquidiocese de Pouso Alegre, Diocese de Leopoldina, um beijo para vocês todos aí. Excelente, que beleza. Muito bem, meus queridos e queridas. Então, esta fala de hoje, como sempre, tudo aqui no nosso canal, aliás, é voltada para as catequistas, para os catequistas. E claro que eu sei que há mães e pais aqui também. Isso é muito bom. O que nós vamos tratar aqui, portanto, tem alcance para todas as pessoas que estão em contato, ou que trabalham, ou que se ocupam da educação de crianças e jovens. Então, é bastante oportuno e necessário que, se você puder anotar, pegue aí sua caneta, não é? Eu tenho aqui a minha caneta da Paulus, olha só que beleza. Então, aproveita e anota aí também o que for necessário, tá bom? O tempo não nos ajuda, o tempo é muito curto, estão chegando cada vez mais pessoas, que bom, e o conteúdo é vasto. Se algum conceito não ficar claro, eu quero que você me escreva, faça uma pergunta, por favor, tá bom? Quem está vindo pela primeira vez pode escrever aí, estou vindo pela primeira vez. Tenho certeza que você virá muitas e muitas vezes. Vai ser muito bom ter você aqui, não é? Obrigado, que bom que vocês estão chegando, né? Excelente. Queridos, vamos lá. O tema da educação das pessoas sempre ocupou a preocupação dos pensadores. Ao longo dos séculos, durante muito tempo, foi uma necessidade pensar como educar melhor as pessoas. E disso se ocuparam pessoas como Platão, Aristóteles e vários outros pensadores ao longo dos séculos. Nós tivemos uma contribuição muito importante para a educação do mundo, nós, a Igreja Católica. Por quê? A maioria dos nossos santos educadores desenvolveu métodos educativos, desenvolveu processos educativos que a gente nem se recorda hoje de quantos são. São muitos, não é? E a gente tem esse benefício que eles nos deixaram, correto? Isso é muito bom. Então a gente tem um acervo. Acontece que o acervo nem sempre é muito conhecido por nós, entendeu? Então a gente às vezes fica utilizando práticas que nem sempre são as melhores, não é? A igreja se preocupa. Sabe o que eu achei interessante esses dias? Preparando uma fala, preparando uma reflexão para um retiro, eu li as cartas de São Jerônimo. São Jerônimo é o que a gente pode chamar de criador da Bíblia, né? Foi ele que compilou o Novo Testamento, praticamente a tradução, ele fez a tradução do Novo Testamento e reuniu com o Antigo Testamento. São Jerônimo escrevia umas cartas para senhoras que ele acompanhava na diocese de Roma. Numa das cartas que me chamou a atenção, uma daquelas senhoras tem uma neta, uma criança que nasceu, a Paula. São Jerônimo escreve dizendo que esta senhora, perdão, esqueci o nome dela, prepare para Paula, o bebê, quando ela estiver maior, brinquedos em forma de letras, para que Paula possa compreender estas letras e se alfabetizar mais rapidamente para conhecer a Sagrada Escritura e a vida dos santos. Olha que interessante, gente. Isso é um dos mais antigos relatos que a gente tem. Isso está no século IV, tem ainda outros anteriores, né? Nós vamos tratar do processo de desenvolvimento humano. Hoje, nós vamos ver algumas teorias de alguns pensadores. Eu tenho cursos completos sobre esses pensadores, dá para fazer aqui talvez no futuro, dá para ir aí na tua diocese também, se for o caso, o que é melhor, né? Quando eu vou nas dioceses é uma festa, é uma beleza. Eu vou porque o almoço é muito bom. Pego minha moto e vou na mesma hora, tá bom? É brincadeira. Vamos lá. A gente vai ver então aqui alguns conceitos.
começo de tudo, anota o seguinte, se você quiser anotar um dado muito importante. O desenvolvimento da pessoa humana é um processo contínuo, ininterrupto. Ele começa quando ela está sendo gestada, porque a criança no ventre de sua mãe tem já algumas percepções do mundo externo. E ela continua até o último dia da vida da pessoa na Terra. Acontece que a cada tempo e a cada etapa que uma pessoa tem, esta pessoa acaba vendo o mundo de uma forma diferente. É muito comum a gente ver como as crianças percebem o mundo e como os idosos percebem o mundo, como os adultos percebem, são formas diferentes. A criança vive um contínuo presente, a preocupação dela é brincar, porque a brincadeira é uma forma de interagir com o mundo e de ganhar conhecimento, de ganhar vivência. Os idosos vivem um tempo muito focado no passado, porque nesse momento eles encontram próximo a eles, o demarcatório, o momento de se despedir dessa vida. Então, ao mesmo tempo, eles olham para tudo o que fizeram. Você pensa que a gente não pensa no fim da vida? A gente pensa. Então, o foco dos idosos muitas vezes está no que aconteceu, no que eles conseguiram realizar. Por isso, eles são sábios e vão partilhando conosco. O foco de um jovem, por outro lado, está no futuro. Ele não olha para o passado que ficou, que é a infância, mas olha para o futuro. Ele procura meios de se colocar no mundo, de contribuir com o mundo e assim por diante. O desenvolvimento é um processo contínuo e ininterrupto em que os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais estão mesclados, eles estão reunidos, todos emaranhados, tá bem? Tudo isso junto vai formando o que é uma pessoa. Há mais elementos que dá para colocar ali naquela conjuntura biológica, física, social e cultural. Né? No meio disso tudo está a família, no meio disso tudo está a cultura, né, daquele país, e assim a gente vai entendendo como uma pessoa pode pensar. Esses elementos estão, pensa numa rede, uma teia, na verdade. Eles estão imbricados, eles formam todos juntos uma série de ligações, correto? E produzem no indivíduo um modo de pensar específico, de reagir de uma forma diferente, de sentir e estar no mundo de uma forma única, entendeu? Por isso, cada época produz seres humanos diferentes. As pessoas que nascem deste tempo para frente, por exemplo, pode ser que tenham uma preocupação maior com a saúde, já que nós estamos vendo uma catástrofe em grandes proporções, que é a pandemia. As pessoas, para dar um exemplo muito claro, as pessoas da Europa que enfrentaram aquela erroneamente chamada de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, aliás, o nome correto seria Primeira Grande Guerra, né? Já que não envolveu exatamente o mundo todo. Mas as pessoas da Europa, depois que a guerra passou, a Primeira Guerra Mundial, todas desenvolveram um comportamento muito curioso, que era de aproveitar a vida ao máximo. Isso deu origem, por exemplo, a alguns comportamentos mais contemporâneos. Então as pessoas são influenciadas pelo tempo em que elas vivem também. O desenvolvimento deve ser entendido, então, como uma totalidade, um conjunto de situações que estão reunidas. Olha aqui, você catequista, você mãe, você educadora, educador, precisa levar em conta isso para conseguir compreender uma pessoa na sua forma completa. Aquele ou aquela catequista, aquele ou aquela educador, aquele ou aquela mãe ou pai que se dirige para uma criança sem levar em conta isto, essas situações todas que estão aí envolvidas, está deixando de lado muitas coisas importantes, quando não está cometendo um erro. Eu fiquei espantado um dia quando um jovem catequista, quando começávamos a catequese, ele deu um exemplo que me marcou até hoje. E apesar de ser menino, ele falou assim: para que a minha catequese seja boa, eu preciso conhecer a história de vida dos meus catequizandos. E eu pensava, mas esse menininho tão novinho, deve ter uns 16 anos, ele realmente conhecia. Ele ficava amigo da família e, portanto, conhecia a história da família, conhecia a escola onde a criança estudava, enfim. Isso é muito importante. Quando a CNBB fala que é para você conhecer a história de vida do teu catequizando, é por causa disso. Você precisa, então, saber quais são as tessituras que ela tem lá no passado, correto? 4 aspectos básicos que a gente tem que olhar para uma criança. O primeiro aspecto é o aspecto físico-motor.
O segundo é o aspecto intelectual, capacidade de pensar, imaginar. O terceiro é o aspecto social. E o quarto é o aspecto que é mais deixado de lado às vezes, o afetivo emocional. Do que trata cada um desses aspectos? O aspecto físico-motor, por exemplo, se refere ao crescimento da criança e à forma como ela consegue interagir fisicamente com as coisas. Quando você vê que uma criança tem, por exemplo, uma dificuldade em segurar objetos, ou ela tem dificuldade para se locomover, você sabe que esta criança pode estar passando por alguma dificuldade psicomotora. Então, o aspecto físico, motor, é muito importante, porque ele é o primeiro contato que a pessoa tem com o mundo que o cerca. Repare adolescente, para a gente só fazer um parêntese aqui. Adolescente, por exemplo, está em fase de crescimento físico. Então é muito comum que adolescente derrube coisas, tropece nos móveis da casa, deixe alguma coisa cair, se machuque, prenda a mão na porta. Por quê? Os membros estão crescendo, né? Os braços estão crescendo, e ele acaba tendo dificuldade de reagir a isso, porque está em crescimento. O aspecto físico-motor é muito importante. Para você, então, catequista, preste atenção nesse sentido. Às vezes, as crianças ficam com os pais e as mães ausentes o dia todo, e quem cuida delas é uma outra pessoa. Às vezes, ninguém está prestando atenção nisso, e se você percebe que uma criança tem uma dificuldade com algum aspecto físico, é bom até você saber que você pode avisar a família da criança, né? Isso é bem importante. Vamos aqui para e vocês vão entender amanhã porque esse aspecto é muito importante, o aspecto do lado físico. O aspecto intelectual é a capacidade de pensamento e raciocínio, correto? O que é essa capacidade de pensamento e raciocínio? É muito fácil de você perceber. Quando você cria uma situação engraçada, crianças riem. Se elas riem é porque elas entenderam. Criança também tem uma característica muito interessante. Ela gosta de fantasiar elementos na realidade, porque a fantasia para ela é uma forma de lidar com a realidade. Se ela está fantasiando, significa que ela está aprendendo as situações da realidade e, portanto, ela está simulando. É uma simulação que não é falsidade, não é mentira. Alguma pessoa pode pensar, as crianças mentem muito. Não, não é isso. A forma delas lidarem com aquilo que elas não conhecem é se colocando no lugar. E se colocam justamente pelos meios da imaginação. Isso é fascinante. O aspecto intelectual é importante também porque muitas crianças hoje são afetadas por formas de subnutrição e não importa a classe social. Uma mãe, por exemplo, que se alimenta de refrigerantes durante a gravidez pode ter uma criança diabética. E isso afeta também a capacidade mental e intelectual da criança, porque ela sempre vai estar envolvida nos processos de enfermidade e tudo mais. Uma mãe que tem, enfim, qualquer tipo de alimentação não muito boa, ou até mesmo ingestão de álcool e drogas, também transfere isso para o embrião, e o embrião depois pode ter consequências. Vocês estão me entendendo como é importante? O aspecto intelectual, então, ele já vai carregar um peso de antes da criança nascer. Por que você e eu temos que saber disso? Por uma coisa muito simples. Eu e você lidamos com pessoas. As pessoas com as quais nós lidamos estão junto conosco para uma transmissão de conteúdo, de conhecimento. A catequese também é isso. Se elas não estão entendendo, não está acontecendo a transmissão. O que é que eu vou fazer? Eu preciso me atentar para utilizar recursos que possam preencher estas necessidades. Vamos para mais um aspecto aqui, o aspecto social. O que é o aspecto social? É a maneira como o indivíduo reage em situações que envolvem as outras pessoas. É a forma como a pessoa interage no seu meio social. Você conhece muito de alguém quando você conversa com essa pessoa e ela tem uma forma peculiar de se dirigir às outras. Isso revela, é um cartão de visitas, não é, da própria pessoa e da história dela. Revela quem é a pessoa, revela de onde ela veio, quais foram as experiências. Aqui em São Paulo tem uma coisa engraçada, está em extinção agora, né? Você já ouviu falar de taxista da Moca? Moca é um bairro aqui em São Paulo. Os taxistas da Moca têm um jeito muito engraçado de se cumprimentar. Quando você vê um deles cumprimentar o outro, eles falam tudo grosso, assim, né? E chamam o outro pelos apelidos que podem dar para a mãe de uma pessoa, se é que você me entende, né? É muito engraçado.
Então revela como uma pessoa é. Não é que todas as pessoas da Moca são assim. É só aqui em São Paulo, os taxistas da Moca têm esse hábito muito engraçado de, por exemplo, sua mãe não é homem, sua mãe não é virgem mais, essas bobagens assim, né? A gente imediatamente sabe que estamos diante de uma pessoa assim. Mas agora falando sério, uma criança que apresenta, por exemplo, um vocabulário de determinado tipo ou que apresenta um comportamento de determinado tipo, isso também fala da história de vida que ela teve até então e te dá conteúdo e te dá bagagem para interagir com ela a partir disso, tá? O que mais? O último aspecto que eu tinha dito aqui, aspecto afetivo emocional. Este muito importante. É o modo particular do indivíduo integrar as suas experiências. É o sentir. É a forma como ele se encanta, como ele se aproxima e cria laços com as situações, as coisas e as pessoas. E este aspecto está relacionado à sexualidade também. A sexualidade, que é um componente muito importante dos seres humanos. A sexualidade está dentro do grande campo da afetividade, mas é uma força muito preciosa, muito poderosa. Então, o aspecto emocional, afetivo, é um aspecto que é fundamental. A gente pode perceber, por exemplo, acho que agora as catequeses estão parando com isso, né? Mas no meu tempo, a catequese fazia uma coisa não muito correta, que era comemorar o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Como assim? Não é correto? Não é exatamente correto, viu? É que tem muita criança sem pai e sem mãe. Isso causa, na verdade, um distanciamento. Não sei se você sabe, mas a maioria das famílias do Brasil são famílias organizadas de forma muito diferente. Poucas famílias do Brasil, dentro de toda a sua composição, têm um pai presente. Digamos que esteja em torno de 30% a 40%, segundo o censo de 2010. Sobra aí 60% de pessoas, então, com uma família onde não tem o pai, por exemplo. Onde, na verdade, a mãe e a avó, enfim. Veja, então, no meu tempo de catequizando, havia essas situações. E nesse momento a catequese, porque não olhava para isso, cometia uma situação de afastamento. Eu tenho pessoas que até hoje guardam mágoa disso. A gente sabe, gente, os catequistas nunca fizeram por mal essa situação. É que para alguma pessoa que não teve um pai, ou para alguma pessoa que o pai foi um personagem abusivo, falar, por exemplo, do pai fere o aspecto afetivo e emocional. O que é que ser catequista vai fazer então? O que é que você precisa fazer? Não falar? Não, gente, não é isso. Procurar compreender para então, a partir daquele quadro específico, você falar. Isso que é importante. Eu e você, catequistas, não temos tempo para dar tiro às cegas. Você quer ver? Eu sempre faço uma conta com as catequistas em alguns lugares. Esses dias eu falava com as minhas queridas catequistas de Jundiaí sobre um tempo que o catequista tem para a catequese. Ele não tem tempo para brincadeiras. Porque, veja, imagine que no Brasil, a maior parte do ciclo catequético dura 2 anos. 2 anos para a Eucaristia, 2 anos para a Crisma, é a maior parte, não é só. Imagine você que o ano tem 52 semanas. O ano tem exatamente isso. Porém, se você tirar as semanas úteis para a catequese, dá em torno de 30 semanas, não passa disso, né? Não passa disso. Alguma diocese consegue, alguma paróquia consegue 34 semanas. É muito raro. Por quê? Tem as festividades paroquiais, tem uma série de coisas, tudo bem. E tem as férias. Se você pensar que você tem 30 catequeses por ano, você tem 30 horas de catequese, porque no Brasil, a maior parte das paróquias, a maior parte, pode ser que a tua paróquia não seja assim, a catequese tem a duração de 1 hora. Eu sei que tem paróquias ótimas, maravilhosas, que a catequese tem a duração de 2 horas e meia, mas não são todas, que seria o ideal. Mas em 1 hora, a catequista ou o catequista precisam acalmar os participantes, conversar com eles, fazer a oração inicial, fazer a oração final. O tempo de catequese acaba ficando restrito a meros 30 minutos. Faça as contas, então. Se você tem 30 horas de catequese por ano, você vai oferecer a metade disso, que dá 15 horas. Você acha que em 15 horas de catequese por ano dá para você transmitir muito conteúdo de doutrina, espiritualidade, vivência? Não dá, é muito complicado. Então, gente, isso que eu estou falando aqui é bem sério. Como é que a gente consegue, então, contornar isso? A gente vai dar umas dicas aqui nos próximos ciclos. Hoje, porém, a importância que eu estou dizendo disso é, se você, catequista, conhece a história de vida do teu catequizando, a chance de você lançar uma semente mais certeira é muito maior.
A chance de você conseguir evangelizar uma pessoa partindo de exemplos da vida dela é muito diferente de você chegar num encontro de catequese e basicamente você só sabe o nome da pessoa, não sabe de onde ela veio. Detalhe importante: isto vale para crianças, jovens e adultos, vale para todos, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Quanto tempo de catequese vocês têm na diocese de vocês? Vamos ver qual diocese que tem um tempo maior aqui. Da Regina, 1 hora. Jundiaí, 1 hora e 30 minutos. Então, a nossa média aqui das pessoas que estão aqui hoje é de 1 hora e 30. Mas eu conheço diocese onde eu já tive que convencer o padre de que 1 hora não era muito, 1 hora era pouco, na verdade. Então, a gente pode, então, na diocese de vocês, considerar que nós não temos 15 horas de catequese, mas a gente pode pensar que temos 30 horas de catequese. Já é um progresso, né, por ano. Mas se você considerar que, por exemplo, crianças fazem 60 horas de judô, ou fazem 100 horas de capoeira, ou fazem 200 horas de balé, por exemplo, né? 1 hora e meia ainda é pouco, né, gente? Enfim, tá bem, já é o que temos. Vamos em frente, né? Ellen, você ganhou falta também, tá bom? Quem chegou atrasado ganhou falta aqui hoje. Tô muito bravo. Excelente, queridos. Vocês entenderam por que é importante, então, pessoal? Conhecer a história prévia do indivíduo, nesses elementos do seu desenvolvimento, da história de vida, é essencial para continuar um processo de evangelização interessante, né? Olha só, na minha anotação eu coloquei assim: todas as teorias do desenvolvimento humano partem do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociáveis, ou seja, eles estão juntos, eles não podem ser repartidos. Mas elas podem enfatizar aspectos diferentes, ou seja, estudar o desenvolvimento global a partir da ênfase de um aspecto. As teorias, então, que nós vamos ver, são teorias que focam em um dos aspectos que a gente falou. Lembrando, físico-motor, intelectual, social e afetivo e emocional, tá bom? Isso, vamos lá. A Yara está dizendo que tentou aumentar e não conseguiu. Yara, que pena. Deixa eu dar uma formação aí que teu padre vai concordar. Ele vai ver que precisa aumentar mesmo, né? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Umas perspectivas que agora é bom você anotar. Aí, se você está anotando, é o seguinte. A gente vai falar de grupos de pensadores que enfocam mais um aspecto do que o outro, né? Esses grupos de pensadores, então, ajudaram os pedagogos e os psicopedagogos a construírem teorias para ajudar pessoas nesse sentido. Tem dois... Primeiro, vamos falar o nome do grupo aqui, né? O primeiro grupo de pensadores que a gente vai só fazer uma palhinha aqui é os chamados teóricos ambientalistas. O que faz um teórico ambientalista? Ele fica lá no meio ambiente, lá, alguma coisa assim, procurando animal na selva? Não. Esse ambientalista aqui, teórico ambientalista, é o teórico que valoriza o ambiente onde a pessoa faz os seus primeiros passos. A casa dela, a cultura, a cidade, é isso, o ambiente, tá bom? Tem 2 pensadores famosos que você pode anotar o nome deles aí. O primeiro é Skinner e o segundo é Watson. Eles são teóricos também do movimento chamado behaviorismo, ou seja, do comportamento, né? Eles dizem o seguinte, ó, que as crianças nascem como tábulas rasas, que vão aprendendo tudo do ambiente por processos de imitação ou reforço. Eles falaram assim que as crianças, as pessoas, vêm ao mundo sem, como é que eu vou dizer? É como se você comprasse um computador ou um celular e você não tivesse nenhum programa dentro. Você ia instalando os programas de acordo com o que você usa. Estou dando um exemplo que não é talvez o mais completo. Mas, segundo eles, as crianças vêm ao mundo sem uma série de acervos, sem uma série de comportamentos, sem uma série de elementos internos. Isso não é exatamente mentira, isso está correto. As pessoas vêm ao mundo e aprendem muitas coisas aqui. Elas aprendem o seu comportamento, sua forma de reagir. Mas a gente vai ver que essa parte do que as pessoas são tábulas rasas, o que é tábula rasa? Tábula rasa é uma expressão para dizer que é como se fosse um papel em branco, né? Quando você pega, por exemplo, tá aqui o caderno que a Silvana me deu, né, Silvana? A Silvana me deu esse caderno de presente. Se você pega, por exemplo, isso é uma folha em branco. Tábula rasa é isso, folha em branco. Você acha que as pessoas vêm ao mundo como uma folha em branco? O que você tem para me dizer sobre isso? Ou não? As pessoas não vêm como uma folha em branco.
Para eles, alguém que vem assim no mundo vai aprendendo tudo ao longo de processos de imitação ou de reforço. Vamos dar um exemplo aqui que a gente conhece. Uma criança muito pequena não deve ter tido ainda tempo de conhecer, por exemplo, palavrões, mas se elas no teu encontro de catequese dizem algum palavrão, significa que elas aprenderam esse tipo de comportamento em casa, talvez. Ou uma criança muito pequena também não tem alguns conceitos e algumas práticas que nós adultos temos. Então, esses dias eu vi, antes de começar a pandemia, eu fui aqui na minha paróquia de São João Batista e eu fiquei admirado porque uma jovem mãe tinha duas menininhas pequenas, deviam ter 5 anos de idade, e essas duas menininhas participaram da Santa Eucaristia do começo ao fim. Elas não ficavam se agitando. Eu falei, nossa, o que essas meninas têm? Rezavam, faziam as orações e tudo mais, né? Enfim, elas aprenderam um comportamento e levaram isso, né, para a vida. Tem mais um tipo de teóricos, são os chamados teóricos inatistas. O que são esses teóricos inatistas? Na verdade, os teóricos inatistas são um dos grupos de pensadores mais antigos da educação. Eles incluem nomes como Platão, por exemplo, como Descartes, que as pessoas escrevem Descartes, né? Você pode escrever Descartes, mas a forma de pronunciar é essa, Descartes, porque Descartes não era francês, era provençal, uma região da França. Teóricos como Spinoza, Leibniz, né? Tem outros aí até, dizem que Noam Chomsky também se situa neste nível aqui. Mas o que esses teóricos inatistas falavam? Porque, veja, tudo isso que a gente está falando não é absoluto, viu? Não é valor absoluto. Os ambientalistas falaram que o ambiente é muito importante. Olha o que os inatistas vão falar, que eu anotei aqui. Para os teóricos inatistas, as crianças já nascem com tudo que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. Tá prestando atenção? Olha que interessante. As crianças já nascem com tudo para se desenvolver. Nada é aprendido do ambiente e apenas é disparado pelo ambiente. A Teodora está dizendo, o ambiente contagia. É exatamente isso, Teodora, que está escrito aqui. Vamos usar de novo o exemplo do celular. Aqui está um celular, né? Vamos aqui tampar a marca dele, pronto. Para não fazer propaganda. Esse celular, para os teóricos ambientalistas, ele veio sem nenhum programa. Para os inatistas, ele veio com todos os programas. Para os inatistas, uma criança que chega ao mundo já está toda pré-determinada a uma série de coisas. Ela tem uma série de tendências que apenas o ambiente vai disparar, ele não vai criar. Vocês estão entendendo que interessante? O que vocês acham disso que eu falei? Lembrando o seguinte, que eu sempre digo a vocês, não tem certo nem errado. E aqui o que nós estamos vendo são teorias, e teorias que podem ser, por exemplo, completadas umas pelas outras, entendeu? É bem interessante isso. Vocês acham que as crianças vêm ao mundo com tudo pronto já? E que o ambiente só dispara o comportamento? Né? Dá para pensar. Por que eles dizem isso? Eles dizem isso porque as pessoas são de instinto, por exemplo, são seres de instinto, né? E como são seres de instinto, quando são submetidas, por exemplo, a uma situação de perigo, vão reagir com violência. Se são submetidas a uma situação de comodidade, vão reagir se acomodando. Agora, um terceiro grupo muito interessante. Olha que interessante, os construcionistas. Já ouviu falar de Piaget, por exemplo? Piaget é um filósofo, um pensador, um educador que está junto com o grupo dos construcionistas. O que esse grupo fala? Aqui, segundo a minha anotação aqui. Ó. Obrigado, Maria Goretti. Segundo Piaget, o desenvolvimento é construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio. Se o primeiro grupo de pessoas falava que só o ambiente é importante e o segundo falava que o ambiente não era nada importante, os construcionistas vão dizer que é justamente uma somatória dos aspectos biológicos, que são a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de interagir com o meio, de imitar as pessoas. A imitação é uma ferramenta importante do processo de aprendizagem. Eles vão falar que isso, mais o ambiente, vão determinar a formação de uma criança. Aí pronto, nós temos um meio termo muito interessante. Entre então os inatistas e os ambientalistas estão os construcionistas.
Podemos, então, passar para mais uma escola? Vamos lembrar as escolas que a gente já falou? Agora vai ser a quarta. A primeira é dos ambientalistas, a segunda a dos inatistas, a terceira é a dos construtivistas, e agora vem a quarta, chamada abordagem socio-interacionista. Abordagem socio-interacionista. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Vygotsky? Os russos são muito interessantes, os pensadores russos. Vocês têm que aprender muito com eles. Eles têm muita coisa legal para trazer para nós. Vygotsky é um dos membros dessa corrente chamada socio-interacionista. O Vygotsky disse o seguinte, que o desenvolvimento humano se dá em relação às trocas entre parceiros sociais através de processos de interação e mediação. Aqui vem algo que eu acho que assim é o cúmulo para todos nós, assim na bênção, né? Veio a bênção acumulada aqui. O Vygotsky acredita que o meio é importante, os aspectos biológicos são importantes, que as pessoas aprendem das duas formas, só que ele tem mais um elemento aqui que vai ser muito interessante. Ele vai dizer assim, que o grande sucesso, porque não vai adiantar só o meio ambiente ou a influência cultural, e não vai adiantar os aspectos biológicos, a capacidade mental, a capacidade de fala. Ele vai falar que tem uma figura de diferença aí, que é a pessoa que faz a interação. É nas relações de troca que cresce o conhecimento. Vamos lá. Anota o nome desse pessoal aqui, ó. É a teoria socio-interacionista. Essa teoria aqui é muito revolucionária para você e para mim, catequistas. Por muito tempo, a catequese aconteceu acreditando que o catequizando era uma tábula rasa. Era justamente uma folha em branco. Ainda hoje, muita catequese é assim. Preste atenção nisso. São assim porque a gente não refletiu nessas questões. Refletindo agora, a gente sabe que a melhor coisa que pode acontecer é conhecer a história do catequizando, conhecer a sua bagagem biológica, a sua questão de saúde mental e tudo mais. Dele falar, você já vai conseguir tudo isso, né? Se você cria espaços para ele falar, como eu criei o espaço para as minhas catequizandas, você vai conseguir. Mas tem um elemento chave que é muito importante, que eu bato muito nessa tecla, que é a interação entre catequizandos. Interação entre você e os catequistas e os catequizandos, e interação entre os catequizandos e eles mesmos. Estão entendendo? O seguinte, olha aqui, anota o que eu vou dizer, pessoal. O que vem primeiro na evangelização não é a teoria, não é a pregação, não é a doutrina. O que vem primeiro na evangelização é o acolhimento. Estão me entendendo? Alguém que se sente acolhido vai se sentir parte daquele grupo. É simples assim. Aqui está o nosso erro que nós cometemos vezes seguidas. Por quê? A gente fica reclamando que os catequizandos vão embora da paróquia, da comunidade, quando recebem a crisma. Porém, eles nunca foram uma comunidade. Eles nunca se sentiram uma comunidade no seu grupo de catequese. A gente trata o nosso grupo de catequese como uma sala de aula. A gente não trata como se fosse uma comunidade. Tá o erro aí. Quando você começar a tratar o teu grupo de catequizandos como uma comunidade, você vai conseguir uma transformação muito grande. Por que você acha que grupo de jovem dá certo sempre? Grupos de jovens bem-sucedidos costumam durar 5, 6 anos. Eles deixam de dar certo por 2 motivos. Se eles não conseguem captar novos jovens, porque os jovens do grupo de jovens são cíclicos, né? Eles vão para a faculdade e acabam deixando. Ele não dá certo se ele deixa de trazer novos jovens ou se ele adota uma postura de sala de aula, que está muito comum. Quando coloca o microfone na mão de um jovem só, ele faz tudo o que tem que acontecer. Não pode. Para que você consiga sucesso no teu grupo de catequese, você tem que transformá-lo numa comunidade. Como? Usa a abordagem socio-interacionista, que é assim, você é mestre na fé, é pai e mãe na fé, catequista. É mestre espiritual, tem que saber disso. É formador espiritual, é conselheiro, mas você não é o centro da catequese. Você não pode ser ali a pessoa mais importante da catequese. Você não pode ser essa pessoa. À medida em que você é muito importante e centralizador,
os teus catequizandos não têm espaço para participar. Eu sempre pergunto, é um exemplo que eu sempre uso nas minhas palestras quando trato de temas assim, nas paróquias. Imagina que você tem que fazer um curso com pessoas que você não conhece e você precisa participar desse curso por 2 anos, mas a pessoa que dá o curso não deixa você falar nem se manifestar. Aliás, ela não parece estar interessada na tua história de vida, mas ela preparou o curso e falou e tudo mais. Não adianta que você não vai formar comunidade num grupo assim, tá me entendendo? Tô sem meu livro aqui nesse ambiente, mas quem puder, pega meu livro Rotas de Navegação aí, porque esse meu livro Rotas de Navegação, que eu escrevi para adolescentes, tá bom? E jovens também, tá repleto de conteúdos de psicopedagogia. Todos os encontros, eu criei 34 encontros repletos de conteúdo de psicopedagogia. Vamos lá. Tem mais uma última teoria aqui que eu não... Tem mais, eu só peguei 5 para ficar um apanhado, né? Mas essa do sócio interacionista é bom. Eu acho que é uma das mais completas, se a gente pode dizer assim. Quinto, então, vamos lembrar. A primeira abordagem é a abordagem ambientalista, a segunda abordagem é a abordagem... deixa eu pegar aqui, que eu acabei perdendo aqui. A ambientalista, a segunda é inatista, não é? Para não trocar a ordem. A terceira é a construcionista, a quarta é a socio-interacionista e agora vem a quinta abordagem, que é a abordagem evolucionista. Essa abordagem é interessante também. Diz ela assim: o desenvolvimento humano se dá no desenvolvimento das características humanas e variações individuais como produto de uma interação entre mecanismos genéticos e ecológicos, envolvendo experiências únicas em cada indivíduo, desde antes do nascimento. Também é verdade. Olha que interessante, também é verdade. Para essa corrente evolucionista, então, tudo é um processo de somatória de aspectos que vão contribuindo para as pessoas, né, se tornarem seres humanos completos. Tem outras teorias aqui que eu vou citar as teorias. Eu não vou me ater porque o nosso tempo já está quase acabando, na verdade, né? A teoria psicanalítica do Sigmund Freud, a teoria comportamentalista de Skinner, que a gente já citou, tem a teoria cognitiva de Piaget, que a gente também já falou dele, tem a teoria cognitiva e a teoria humanista de Maslow e de Rogers, tem outras aqui, que a gente não vai se deter. Tem uma aqui que eu vou falar para vocês, que é uma teoria também impactante, é a teoria chamada do desenvolvimento psicossocial do Freud. Sigmund Freud foi um médico que criou os aspectos, criou os estudos sobre o inconsciente, por exemplo, né? Ele basicamente criou parte da psicologia, da psicoterapia moderna. O que diz essa teoria? Segundo minhas anotações, Freud acreditava que a personalidade do sujeito era formada nos primeiros anos de vida, momento em que conflitos inconscientes emergem na vida da criança. Esses conflitos ocorrem entre seus impulsos biológicos inatos e as exigências da sociedade em que ele está inserido. O que Freud quer dizer, né? Freud quer dizer o seguinte: a teoria dele tem uma contribuição que pega tanto a compreensão da pessoa como sujeito, como assim? Como a pessoa se vê no mundo, e a partir disso, quais são as necessidades que aparecem diante da pessoa. A necessidade de se afirmar, a necessidade de se tornar independente da mãe, a necessidade de se igualar à autoridade do pai. Tudo isso Freud investigou de uma forma muito brilhante. Essa foi a contribuição que ele deu, então. Tem algumas coisas, mas a gente não consegue fazer a conclusão de muito tema. O essencial eu sei que a gente já viu. O essencial foi a gente entender que as pessoas fazem parte de um processo interessante de amadurecimento. Esse processo precisa ser entendido pela catequista, para que a sua evangelização dê muitos frutos. Catequista não pode se dirigir para o seu encontro de catequese sem saber desses conceitos. Por isso eu quero que você expanda essa live. Muito obrigado a vocês todos, muito grato. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Deixa seu tchau então, compartilhe essa live, tá bom? Coloque também, se inscreva nesta página, curta essa página. Muito obrigado por estar aqui conosco, foi um prazer. Eu encerro com este poema da nossa amiga Késia Lima. Ser catequista é ser humano, é ser gente, é não ter vergonha de ser diferente. Ser catequista é anunciar ao mundo o amor profundo que Deus tem por nós.
Ser catequista é amar sem medida, é doar a própria vida por amor a cada irmão. Ser catequista é acordar a cada dia na certeza da missão. Um beijo muito carinhoso para você, muito obrigado por você estar conosco aqui. Fique com Deus e até breve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.